Ê, Virninha, tudo bom? que bom que deu certo eu te chamar aqui, ainda não sabia bem como fazer. Tudo bem, Paulinho? Tudo ótimo, amor. Estava explicando aqui para as pessoas, acho que tu ouviu do começo, né? Que é um É, projeto financiado, realizado com recursos da Aldir Blanc, como vários projetos que a gente realizou por conta dessa mobilização aí de trabalhadores da cultura. Fico muito feliz em conseguir oferecer essa contrapartida para as pessoas. Essas lives todas vão ficar salvas. E a gente pretende, né, Paulinho, usar aí de alguma forma na comemoração desses 20 anos do festival. É uma data tão marcante, né? Eu queria que tu começasse falando, Paulinho, já para a gente te ouvir, assim que tu se apresentasse. Eu não te apresentei, então vou deixar que é. você faça o recorte aí, escolha o que você quer dizer de si mesmo para se apresentar para as pessoas. Tá bom, Virna, tá bom o som? Tava escutando, beleza? Tô te ouvindo bem, Paulinho. Acho que as pessoas também. Então, me apresentar, eu sou um jovem adulto, né, que venho há muito tempo participando disso que é o movimento cultural, né, daqui de Fortaleza, do Ceará, também atuamos na Bahia, mas é uma coisa diferente. Eu sou um cara que sempre vivi para os estudos, né, me formei em economia, gosto muito de matemática, trabalhava em financeira, trabalhava em construtoras. E depois, né, de um tempo, quando eu saí de uma financeira, do Credicar, uma consultora, KPMG, me perguntou: olha, você não gostaria também de empreendedorismo, de montar negócios seus? É uma alternativa boa. E quando eu saí da faculdade de economia, eu, né, montei uma empresa de consultoria empresarial e ficava desenvolvendo vários projetos, várias empresas, empreendimentos. Só que aí eu fui para São Paulo, fiquei lá 3 anos e quando eu voltei, me deparei com o Dragão do Mar, que é um instituto, né, o Dragão, um centro cultural gigantesco, parece uma nave espacial que pousou aqui em Fortaleza e eu nem vi a construção dela, vi que ela estava pronta, né? E o irmão meu que é artista plástico, light designer, né, trabalha com iluminação cênica, me chamou para o teatro e, Paulão, vem ver aqui me ajudar, era só para ligar um botão e desligar. E eu, como um cara, né, muito observador e analisador de todos os mercados, eu não sabia que existia o mercado cultural. Pô, eu me admirei, fiquei abismado e via o volume de recursos que estavam circulando e a felicidade, né, de todo mundo trabalhando na cultura. Isso era em 2000, 2001. E quando foi em 2003, né, eu já estava sendo um consultor cultural aqui em Fortaleza, desenvolvendo vários projetos, várias linguagens diferentes artísticas, escrevendo projeto para Deus e o mundo, quando apareceu Virna Paz, Júnior Hartz, né, a Angélica, Lindelau, todos eles num fórum de cultura do governo do estado. E um amigo meu consultor, Paulo Cassiano, pegou e falou: olha, Paulo, tem uns jovens ali que quer fazer um projeto, ele quer uma pessoa para escrever o projeto, pá. Aí é tua cara o projeto, né? Tem até esse detalhe. Minha cara, como é o nome do projeto, bro? É Noia, Festival Noia. Porra, tô vindo lá de São Paulo, o pessoal lá chama Noia, né? Só que quando eu descobri que achei a felicidade dessa Virna, né, sorrindo e falando do projeto, do Júnior, da Emília, de todo mundo falando, e era uma coisa muito bonita de se escutar. Eu topo na hora, vamos aí, vamos montar um projeto, e a gente pegou e, né, construiu em 5 mãos, 10 mãos, sei lá quantas mãos, um projeto cultural, e fomos todos nós com mãos dadas, né, para todo lugar, e falando com todo mundo, né, pediu o Dragão do Mar, pediu, né, o governo do estado, o governo federal apoiou, né, coisa que era o meu primeiro projeto assim com muitos captadores, com muitos patrocinadores na realidade, né? E acredito eu que ele só aconteceu pela união de várias pessoas querendo o mesmo objetivo. E é assim que até hoje, né, eu venho desenvolvendo projetos culturais aqui no Ceará, em todo lugar, com o querer, né? Por isso que eu pergunto muito para o cara que quer um projeto: você quer mesmo? Você vai fazer? Né? Se você for fazer, conte comigo que eu estou aqui. Por isso que até hoje eu estou com você, Virna, e te amo de paixão, né? Muita felicidade trabalhar com você. Legal, Paulinho. Só para, enfim, a gente situar como foi esse encontro, quando a gente se conheceu nesse evento que você falou, eu não me lembro exatamente qual era o evento, mas eu me lembro do dia que tu se aproximou e a gente começou a conversar.
A gente tinha, nós quatro, como o Paulo falou, eu, Júnior Rates, a Angélica Emília e a Ione Lindelof, todas essas pessoas vão estar aí nas próximas lives. A gente tinha realizado a primeira edição do Noia, né? Nós éramos, na ocasião, alunos da comunicação social da UFC, e aí depois que a gente realizou o festival, assim, que deu certo a gente fazer de uma forma. Ai, eu não sei nem explicar. Acho que o melhor adjetivo para aquilo que a gente conseguiu fazer em 2002 foi realizar um evento de uma forma muito colaborativa. Assim, batendo em muitas portas e contando com muitos apoios, pequenos, médios e grandes, de todas as naturezas. A gente conseguiu fazer a primeira edição do festival. E aí eu me lembro quando tu se aproximou e se apresentou, e a gente naquela profusão ali de contatos, conversando com as pessoas, já tendo realizado a primeira edição do Noia. E aí a gente começou o papo e quando viu, estávamos trabalhando, né, nós cinco juntos. Eu queria, Paulinho, então, que tu falasse que impressões tu teve, né? Porque o Paulo Cassiano te falou do Noia, né, nesse primeiro contato, tu se aproximou, começou a conversa, e a gente começou a desenvolver um diálogo, uma aproximação. Eu queria que tu falasse, assim, que sensação tu teve em relação ao Noia como ele era naquele momento. Né, quatro jovens, inexperientes, mas com gás assim, enorme, uma vontade imensa de dar continuidade àquele projeto. Que sensações tu teve assim, em relação ao que a gente representava, o que a gente tinha feito, e também já vou emendar a segunda pergunta, que necessidade de cara tu identificou ali que a gente precisava? Quando eu, né, me deparei com vocês muito jovens, né? Era mais jovens do que eu. Eu já era um adulto, né, com uma fase de 30 e poucos anos e tal. E quando eu peguei e me deparei, você tinha uma qualidade diferente, o Júnior uma criatividade diferente, né? A Angélica uma organização diferente, a Lidelalf um posicionamento diferente, que contribuía para poder os quatro se formarem um ser muito complexo, né? E muito legal de participar e de compreender. Eu atualmente, no momento, eu trabalhava para alguns artistas que eles eram muito complexos, né? O artista, ele tem a parte dele criativa, mas quando chega na parte empreendedora, financeira, né, elaboração de projetos, ele se perde um pouco, por isso que a gente tem tanto trabalho aqui no Ceará. Mas vocês já tinham essas qualidades, né? Vocês sabiam se comunicar, porque vinham da faculdade de comunicação, vocês eram universitários, já tinham passado pelo primeiro desafio, que era fazer uma etapa do evento. Então, eu achei assim, olha, é uma oportunidade ótima para mim, porque esses jovens querem fazer alguma coisa. E quando a pessoa quer, eu estou aqui para apoiar. E foi exatamente isso. Eu via que, né, claro, vocês não tinham todo conhecimento da parte administrativa, burocrática, né, gestão, financeira, que isso foi o que eu mais contribuí com vocês. Mas vocês já estavam prontos e já se comportavam como produtores, como realizadores naquele momento, que era um fórum do governo, acredito eu, um fórum que tinha do governo do estado. E ó, legal, e quando a gente teve a primeira reunião com vocês também se apresentaram muito, né, decididos, muito profissionais, né, diferente de outros, né, artistas ou jovens realizadores que não sabem muito bem o que quer, vocês sabiam o que queriam. E também acatavam muito a opinião minha, né? Ah, vamos fazer assim, que ficaria melhor assim. E tudo era planejado entre a gente, era construindo em conjunto. Eu acho que por isso, viu, Virna, até hoje o Noia se mantém, porque ele tem, né, ótimas mães e pais, né, para ter sido concretizado, digamos. Qual era a segunda pergunta? Eu me perdi aqui. Não, tu respondeu um pouco, mas assim, o que que tu identificou como uma necessidade nossa, assim, nessa primeira reunião que a gente teve, nessa primeira conversa, te apresentamos o que tinha sido realizado, o que que a gente tinha conseguido fazer no primeiro evento, né? O que é que tu identificou, assim, não, essa galera tá precisando disso, assim, precisam, tem essa necessidade, alguma necessidade que a gente já sabia ou que você percebeu antes da gente que a gente precisava? Eu não vou poder falar muito de o que você pessoalmente precisava. Eu pensei muito do que o projeto precisava, O né? projeto, o Então, projeto, é, exatamente. no momento, o projeto ele precisava de uma formatação mais robusta, né? De informações mais detalhadas do que poderia fazer. E também, quando você me apresentou lá a primeira etapa que aconteceu, eu vi que ela tinha uma cauda longa muito grande. Então você conseguiria, né, dar uma transversalidade, ampliar o evento,
Por isso que em 2003 a gente já colocou o evento como sul-americano. Já trouxe vídeos da América Latina toda para cá porque cabia isso. Né? Colocamos shows lá no Dragão do Mar, oficinas, seminários, coisas que até hoje permanecem. O evento praticamente é o mesmo, né, do começo até agora. Né? Então, acredito eu que foi essa contribuição de a gente pegar e fazer um planejamento maior do projeto, ver onde ele poderia ampliar, onde poderia se encaixar e ir se adequando às realidades. Até essa parte de sul-americano, depois de 2, 3 anos, acabou, porque a gente via que era muito complexo para a gente realizar aqui. Mas foi, né, ótimo de aprendizagem. Até hoje no NOI a gente tem uma amostra internacional, mas é porque a gente captura uma amostra de outro festival, né, universitário na América Latina. Mas vocês já vinham com tudo. E aí foi um casamento muito legal. Claro que, né, tinha aquela parte de muito jovem, muito, né, indeciso às vezes, principalmente Júnior Hatz, que você vai conversar amanhã com ele, né? E ele sendo o artista, né? Eu posso considerar assim, ele é o criador artístico, né? Então sempre o artista ele sobressai mais, ele tem mais uma ansiedade muito grande para ver a coisa acontecer. E era o que eu ficava mais próximo, era do Júnior, para poder acalmá-lo, né? Para poder fazer com que a coisa acontecesse de melhor maneira. E vocês não, vocês muito profissionais, muito sérias, né? No momento, né? Mesmo com esse nome Noia, pessoal, né? O pessoal aqui é tudo, né? Certinho e tudo organizado. E foi isso que mais me apaixonou por todos vocês e continuar com o projeto, né? Como a gente continua até hoje. Massa, Paulinho. Vou trazer agora um tópico que eu separei aqui para a gente falar, porque eu acho interessante a gente entender que, enfim, eu considero você uma pessoa responsável pela existência do NOE até hoje. Eu sempre te digo isso e eu te dou esse crédito porque é verdade, né? Se a gente teve aquela força inicial de criar o festival e ficar com ele durante os primeiros anos, eu acho que a continuidade do NOE, assim, eu atribuo muito esse sucesso, essa permanência do festival a você, né? A que você construiu no evento. Mas do segundo para o terceiro evento, nós tivemos uma pequena crise, não é, Paulinho? Uma coisa que eu sinto que te causou um trauma. Eu estou brincando, não um trauma, mas uma coisa que eventualmente você traz em algumas falas e que você já falou em momentos em que você estava apresentando o festival. E eu acho importante a gente falar sobre isso, Paulinho, para que as pessoas entendam que as coisas acontecem em linha reta, né? Por mais que a gente tivesse a realização do segundo NOI, assim, o NOI cresceu muito do primeiro para o segundo, conquistou muitas coisas, muito através da parceria que você agregou ao festival. Mas a gente teve uma crise, então a gente teve uma discussão, não sei se uma discussão, mas a gente, das nossas reflexões, da nossa juventude lá atrás, da nossa imaturidade, eu digo até, a gente decidiu que a gente não queria continuar a nossa parceria do segundo para o terceiro NOI. Foi isso que aconteceu, né? E a gente teve uma conversa contigo e disse, olha, Paulo, foi massa, super rolou, mas agora a gente quer seguir nós quatro, nós três, na verdade, a Ione também já tinha se desligado do festival, da segunda para a terceira edição. A gente quer seguir nós três, sem você. E aí, isso foi uma questão e tal, a gente realizou a terceira edição do Nós Sem Você. E na quarta edição, a gente foi lá e te chamou para voltar para o festival. A gente sentiu a tua falta, treinamos na realização de um evento maior do que tinha sido o primeiro, né? E aí eu quero que tu fale sobre isso, que a gente converse sobre isso realmente, para que a gente possa pensar, trazer essas memórias e pensar de que a gente erra, né? A gente se engana e a gente tem a oportunidade, como nós tivemos, de voltar atrás, corrigir os erros e retomar as parcerias. Eu acho que para quem está começando isso é muito, acho que é um assunto importante. Eu quero te ouvir falar sobre isso. Birna, claro que vocês se reuniram e viram, o Paulo já contribuiu, já fez a parte dele, ele pode sair e a gente continua com o projeto. E né, eu sou meio assim, eu sou muito na minha, então quando a pessoa não quer mais que eu participe, eu saio de boa. Só que eu acho que na realidade a culpa também foi minha, porque eu, né, eu sou um cara de criação de projetos. Eu gosto de criar uma coisa. Depois que eu crio, né, já criei. Então ele não fica mais dando aquele mesmo tesão para mim, tudo que eu gosto de coisa nova, eu gosto de realizar, gosto de construir e fazer uma coisa bonita. Depois a pessoa que está realizando, ela faz. E eu nem nunca imaginei ficar esses 20 anos aí trabalhando né, em noias, eu noiadão aqui da época, porque na época eu fiz o projeto, vocês continuaram,
E aí eu estava muito ocupado, era 2004, era um período de eleições aqui no Ceará, e aí eu estava envolvido com outras coisas, o mercado cultural me consumia muito, né? Eram várias demandas de projeto, vocês eram um projeto dentro de um leque gigante que eu trabalhava. E eu fiquei triste, claro, qualquer um fica, né? Me lembrei quando eu era menino, né? Lá em Barbacena, aqui, lá no Zé Walter, na realidade, eu peguei e fui trabalhar num congresso de odontologia. Aí nesse congresso de odontologia, a mulher me contratou porque eu, muito ligeiro em Excel, resolvia qualquer tipo de planilha, organizava qualquer tipo de dados. Eu fui lá, ela me chamou, olha, você vai trabalhar aqui uns 5 dias para isso, um mês, sei lá. E aí, 2, 3 dias que eu estava lá dentro do evento, eu montei toda a estrutura para ela. Isso antes de eu trabalhar no mercado cultural, bem antes. Aí eu montei toda a estrutura lá e ela pegou e no outro dia, olha, Paulo, não precisa mais você vir, não. Eu, porra, por quê? Só porque eu, né, eu fiz tudo e depois fui embora, porque fiz tudo muito rápido, na realidade. E aí acredito eu que foi o mesmo processo com o Noia. Aí depois, né, vocês, quando voltando à parte burocrática, financeira, que é o mais complexo que tem em um projeto cultural, você, ô Paulo, me ajuda na prestação de contas desse projeto que tu nem participou? Aí eu, tudo bem, Virninho, eu ajudo, né? Eu estou aqui para ajudar. Né? Até quando eu falava para o meu Carlinhos, meu irmão, eu estou aqui para oxigenar a cultura cearense, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas aí eu percebi, olha, eu não queria mais ser rejeitado, né? Para poder eu não ficar com um trauma, sei lá, como você, atual psicóloga, né, tá me revelando. E eu peguei e falei assim, vamos fazer um contrato então, entre a gente, vamos fazer uma parceria. E aí foi no momento que eu não fazia contrato com ninguém. E era um momento de aprendizagem minha, de vocês, de todo mundo. E a gente pegou e fez um contrato, começou a trabalhar, né, nós quatro lá dentro do projeto e organizando. Isso perdurou por um tempão muito grande, né, por causa de um contrato, por causa que a gente ficava avaliando, né, as tarefas de cada um. Ó, Paulo, tu faz isso, Virna isso, Angélica isso, né, o Júnior isso. E aí isso virou uma máquina de construção de projetos e a gente foi andando gradativamente. Para mim foi um prazer muito grande. Né? E aquele, né, aquele pensamento meu, até dou exemplos em aulas que eu dou hoje em dia de empreendedorismo cultural. Olha, é um fato que acontece. E um grupo, Virna, ele não se mantém junto por muito tempo. Né? Até casamentos se desfazem. Mas o projeto cultural é muito diferente, né? Você hoje pode estar querendo estar participando do NOI, amanhã você quer ir para a Europa, amanhã você quer ir voltar lá para Rio Grande do Sul, sei lá. Entende? Todo mundo vai se moldando à realidade que tem. Né? E eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho a agradecer porque me construiu muito, me fez evoluir e fez perceber e tudo que só dá para fazer um projeto com a união de todos que estão trabalhando. Hoje em dia até consigo fazer um sozinho, mas a dificuldade é muito grande. Né? O melhor da cultura é isso, é conseguir fazer uma ação em conjunto. Compartilhada, né? Pois é, eu trouxe esse assunto à tona para dizer assim que ele também me ensinou esse processo, né? A entender como se constrói as parcerias e a entender também que dentro de um projeto está dentro de vidas, de uma vida, né? Então, assim, muitas coisas atravessam a nossa relação profissional. No nosso caso, isso aconteceu, no nosso caso, com o Júnior, em relação a todo mundo. Como você disse, os planos mudam, a gente muda, né? Os desejos vão e vêm, e isso atravessa uma experiência contínua como nós, uma experiência, um evento de continuidade de 20 anos. É impossível, Paulo, a gente achar que eu e você somos os mesmos de 2003, quando a gente se conheceu. Isso é ótimo, e é muito legal que nós, mesmo que a gente tenha mudado, o Noi ainda faça sentido para mim, faça sentido para você, que a gente, 20 anos depois, esteja juntos nessa missão, né? Essa jornada de dar seguimento ao festival. Eu queria agora que tu falasse, Paulinho, você desde isso, desde que chegou com a tua experiência como um economista, você foi uma pessoa que trouxe para si a responsabilidade da construção de parcerias, né? De conseguir financiamentos para o evento, assim, de trilhar esse caminho das captações, dos editais. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Acho que isso tem que estar registrado na memória do nome, porque todo evento, todo projeto precisa disso, sobretudo que vão perdurar, como é o caso do festival, né? Eu queria que tu falasse um pouco desde o começo, assim, um pouquinho, fizesse um apanhado da experiência de financiamento do evento, que foi uma coisa que tu sempre fez aí. O pessoal até me ligar, Paulo, tu capta recurso? Né? Eu não capto. Eu realmente eu capto para o Noia, porque era o projeto que eu estava envolvido e era o que eu estava trabalhando.
E a estratégia de captação, a gente participava disso junto. Não era só eu, vi uma brecha ali, olha, vamos falar ali com o pessoal do Sesc e ver se ele consegue o ar-condicionado lá do São Luís, quando a gente foi fazer uma etapa lá. Ia todos nós de mão dadas e conversar com a pessoa e explicar e apresentar o projeto. Vamos falar com o secretário do audiovisual que veio aqui, aí a gente pegou e falou com a Beth Jaguaribe. A Beth Jaguaribe nos levou lá para a FANOL, e lá na FANOL, na palestra do, infelizmente eu esqueci o nome dele, do secretário, Do Orlando. Orlando Senna, o grande Orlando Senna, ele pegou e nos tratou muito bem, mas não foi eu sozinho que falei com o Orlando, foram nós quatro que conversamos com ele. Aí agora teve né, já agora na atualidade, tem o Fórum dos Festivais, que a gente trabalha dentro de um grupo de festivais aqui no Ceará. E teve uma reunião com o secretário Fabiano Piuba. E eu comentando lá, olha, Fabiano, eu vou te falar, eu tenho sorte, porque eu peguei, já fazem 20 anos aqui que eu consigo, né, fazer vários projetos, mas não tenho nenhum lobby político, mesmo meu nome sendo Benevides, mas nunca fiz lobby político para poder organizar. Eu nunca fiz, eu não sou de uma sociedade economicamente privilegiada, da elite econômica, para poder falar com alguns pares meus para poder captar. E tudo de recurso que entrou nos festivais no que eu trabalho foi por meio de editais. Né? A gente escrevia o projeto na lei de incentivo, ganhava o Petrobras, escrevia o projeto no BNB, ganhava para o BNB, Caixa Econômica, Correios, né, governo do Estado, governo federal, tudo a gente ganhou em termos de editais. Então, isso vale muito ver, né? Foi na força minha, né, de ver aqueles orçamentos, burocracias, documentos, a sua força de escrever um texto belíssimo, né, cativante, porque a partir do texto que a pessoa, o parecerista, quando lê, Ave Maria, isso aqui está lindo demais, vai acontecer de maravilhoso. A criatividade do Júnior de colocar ideias, né, revolucionárias dentro do projeto, né, a Emília com uma comunicação muito, né, muito séria, muito organizada, e aí o pessoal via que isso tinha credibilidade. Então, né, é uma coisa realmente, voltando a falar, com várias mãos fazendo, o negócio fica bonito, ele fica perfeito. Então, se a gente se organiza, vai lá e vai nas pessoas certas, conversam com elas, se apresentam, né? Eu não, por isso que eu não gosto de. Ah, o Paulo foi o captador. Não fui, eu fui um organizador, né, que viabilizei a captação que nós realizamos em conjunto, né? Só para poder ficar bem ciente para o mundo. É verdade. Eu concordo com você. Eu acho que foi uma coisa que a gente fez muito, principalmente nos primeiros anos do Noia, mas também até hoje, né? Foi essa da gente ir visitar, ir falar, estar nos lugares, que é uma coisa que hoje eu faço muito menos antes da pandemia, né? Claro. De estar nas reuniões, de estar nos fóruns, de estar apresentando o Nó em toda e qualquer oportunidade que a gente tivesse. Então, isso eu acho que trouxe uma base para o festival muito, muito legal, né? De contato mesmo, da gente ir em todos os lugares e levar o nosso projeto e tentar pensar assim, em parcerias das mais diversas, né? Com as instituições do Sistema F, com governos, em todas as instâncias, com as universidades, porque nós éramos provenientes da UFC, né? Tanto na comunicação como você na economia, mas a gente entendeu muito cedo que o NOIA, né, um evento de audiovisual universitário, era de todas as universidades que existiam aqui no país, que sempre foi um festival nacional. Então, a gente Uhum. estabeleceu muitos e muitos diálogos com as universidades, né? Sempre conversando, interagindo com professores, alunos, gestores. Uma coisa que a gente fez, realmente. Concordo com você, fizemos bastante juntos. Eu queria que tu falasse, Paulinho, agora um pouco, entrando na questão dos desafios, né? A gente viveu muita coisa, muito perrengue, dias de luta, dias de glória, desse Noia, né? Nesses Noias todos. Eu queria que você destacasse esse momento que foi desafiador, em que tu achou que a gente não ia conseguir, ou que foi difícil demais para a gente segurar alguma onda. Eu queria que tu destacasse, assim, da memória, o que vem primeiro na cabeça em relação a esse desafio grande. Eu venho aqui na cabeça, o primeiro Noia que eu participei, que foi em 2003, né? Então ele já foi um evento grande, já fizemos gigante lá no Dragão do Mar com tudo que tinha direito, né? Fazendo dentro de uma estrutura grande, show, oficina, seminário, montando uma feira de artesanato lá na frente,
né? E eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei, sabe, filho Maria, isso aqui vai acontecer mesmo. Porque quando você não tem experiência de montar um grande evento, você acha que tudo vai dar problema, que vai quebrar ali, vai acontecer um problema ou outro. E eu ficava assim ansioso, ia lá, resolvia uma coisa no canto, outra no canto. E quando tinha lá a minha amiga Solange Arraes, que estava com, eu tinha convidado ela para botar a feira de artesanato dela naquela praça ali do Dragão do Mar, para poder ficar mais bonito, né, o evento. E ela me viu assim nervoso e tal, e ela, Paulo, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Cara, não adianta ficar nervoso. Vai acontecer do mesmo jeito, tu nervoso ou não. E depois que ela falou essa palavra para mim, parece que ficou mágico e eu é mesmo, né, cara? Eu vou aqui ficar tranquilo e vou organizando da maneira que puder. E o show vai continuar de qualquer jeito. Não tem como ele parar. Depois que você começa o show, né? É só um problema muito grande. Hoje em dia é a mesma coisa. Eu trabalho em vários grandes festivais, grandes produções, em que todo mundo fica lá meio nervoso, ansioso. E eu chego bem tranquilo, olha, vamos fazer aquilo ali, porque na hora que eu estou na pressão é a hora que eu fico mais tranquilo. Eu fico nervoso é antes, se eu vou ganhar o edital, se vai, né, resolver a prestação de contas, se vai sair uma mídia na televisão, né, coisas ansiosas do que pode acontecer. Mas na hora que a gente está construindo, a gente se dava força, né? Eu lembro muito bem que a gente ficava no hotel, né, todo mundo lá junto, reunido, e ficava numa correria, e aí vai dar certo e tal, não sei o quê, né, demorava, às vezes saía de madrugada para poder resolver uma coisa, de manhã cedo levar o Júnior lá para dar entrevista na televisão. Então era uma coisa muito complexa, mas muito prazerosa de fazer. Até hoje, para mim, eu só continuo na arte porque o prazer sobressai as dificuldades. As dificuldades são imensas. Né? A dificuldade de captar recurso, de ter dinheiro, de pagar a conta no dia, porque o dinheiro do patrocinador demora a chegar para a gente. Então, tudo isso faz com que você fique meio nervoso. Mas depois que você planeja muito bem, vai executando e já tem uma certa prática, né, no assunto, fica muito mais natural. E aí, claro, tem muitos desafios. Teve desafios que, né, quando vocês foram embora, né, a primeira Lindelau foi para a Alemanha, né, a Angélica montou a empresa para ela, você viajou, foi para fora do estado e ficou só eu e o Júnior aqui. E aí até estava dando certo, era um sucesso muito grande. Mas acontecia vários detalhes porque faltava vocês duas, né? Faltavam pessoas para poder, né, nos orientar para ficar no mesmo nível que estava antes. Por isso que depois até o Júnior foi embora. E eu fiquei sozinho aqui, eu, porra, meu. Aí eu cheguei lá em Brasília, o secretário lá do audiovisual, um secretário na época, o executivo, falou: Paulo, por que tu não entrega esse evento para a universidade? Porque, bicho, é muito complexo. Eu, secretário, se eu entregar, acaba o evento. Então, eu tenho pena de acabar uma coisa que eu construí. É igual você criar um filho e depois mandar ele embora, entendeu? Então, até hoje eu estou aqui nessa por causa disso. E, claro, é prazeroso, economicamente viável, é um evento, né, que consegue ser realizado. Ano retrasado, a gente não ganhou nada de edital, não ganhou nada. Ganhei um edital de 30 mil reais na prefeitura para fazer a itinerância do Noia. Aí, graças à nossa também união, chegamos lá na parceria com o SESC, novamente, o SESC abriu as portas, estava lá, né, uma pessoa querida que trabalhava comigo no Credicar, a gestora lá do SESC, e aí nos apoiou muito bem, né, sabe, foi uma coisa emocionante fazer lá no SESC sem dinheiro nenhum. E depois, no ano passado, teve recurso suficiente para poder fazer, mas aí veio a pandemia e a gente teve que se reinventar, teve um desafio enorme de fazer uma coisa online, né, que ninguém tinha feito. A gente tinha feito 18 edições, sei lá, do evento, sem, né, semi-presencial, sempre presencial. Né? A gente até testou mandar para a internet, mas ninguém assistia na internet, é uma coisa muito fraca. Mas no ano passado foi totalmente na internet. Né? E totalmente na internet a gente teve um retorno favorável, teve também uma expansão do público, né? Utilizando inteligências artificiais, marketing digital, comunicação via internet, isso aí tudinho nos aprendeu. E hoje em dia eu prefiro muito mais fazer agora online, viu, Pena, do que presencial. Mesmo que eu escrevi no projeto, eu mandei hoje, o Mecenas aqui do Ceará, e aí eu coloquei ele híbrido, né? Que ele vai acontecer presencial e, claro, transmitido pela internet, que eu acho que é a nova momento de todo mundo que faz festival. É fazer ele tanto presencial como virtual. Eu prefiro que tenha também o presencial. Senti falta, né?
Como tu disse, esse ano, agora de 2020, a gente realizou o evento totalmente online. Foi um desafio, porque tu precisa reaprender coisas. É como se tu tivesse um outro evento, né? Tudo aquilo que tu julgava que tinha aprendido, né, de saber fazer presencialmente, aquelas rotinas que se repetem, etapa a etapa, de repente a gente tinha que reaprender a fazer. A gente tinha que voltar a ser aqueles estudantes lá do início dos anos 2000 e descobrir, assim, pesquisar, estudar e perguntar um ao outro e conversar entre a gente, né? Para que a gente conseguisse coordenar tudo que acontece no evento online sem se atrapalhar, né? Às vezes, com a intenção de ajudar, a gente meio que atrapalhava um ao outro, mas e aí se reorganizava e dava segmento. Eu acho que o festival foi muito bem sucedido, tendo sido inteiramente online. Acho que também a gente vai seguir com parte da programação online, mas também eu quero abraços. Eu acho que nós sempre tivemos essa característica também de, como a maioria dos festivais, né, da gente promover encontros, estar junto das pessoas e conhecer as pessoas e trazer os jovens universitários do Brasil todo. Aquela experiência ali é muito única, né? Espero que a gente consiga retomá-la, né? Se não esse ano, em 2022. E só lembrando aí, o Noia mesmo, a gente não conseguia dinheiro suficiente para poder trazer os universitários. Né? A gente batalhava, batalhava, mas não conseguia dinheiro para pagar passagem, hospedagem. Era muito raro isso, né? Para a gente, pelo menos. E quando o Noia completou 10 anos, eu fui inventar de pegar e, beleza, vamos trazer todo mundo aqui. Foi o ano que menos captou recurso. Eu tive que empenhar meu carro no agiota para poder pegar 30 mil reais e pagar as despesas. Né? A captação foi muito diferente, mas foi o ano mais feliz do festival, com jovens que se encontraram aqui no Shopping Benfica, que atualmente né, estou trabalhando aqui do lado do shopping, mas a gente fez lá no shopping com todo mundo, foi bonito demais. Nos outros anos não conseguiu trazer, mas depois conseguiu ter mais dinheiro e trouxe os universitários para cá. Então, toda vez que esses universitários vêm e se reúnem aqui em Fortaleza, é uma emoção grande, porque é uma troca de ideia, né? A gente cria mais energia, né? Eu fico muito mais novo do que né, atualmente sou. E acredito que vamos batalhar muito mais para poder trazê-los né, novamente. E eu não sei esse ano ainda, por causa da pandemia, ainda está muito né, pesado, mas acredito eu que no ano que vem a gente consiga novamente reunir todos aqui em Fortaleza. Assim espero, assim espero. Paulinho, a gente vai te fazer mais uma pergunta, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, ainda temos um tempinho, então vou ficar aqui uns 10 minutinhos contigo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, Paulo, sobre o que é fazer um festival universitário, né? De cinema universitário, a gente também trabalha com as linguagens da música e da fotografia, também com esse recorte universitário. Como é que é para ti isso, né? Trabalhar com essas pessoas, trabalhar com a dimensão do tempo e dos ciclos, porque a gente é universitário só uma época da nossa vida, né? Então a gente está sempre renovando os nossos públicos e sempre tendo que achar formas de renovar esse diálogo com essas pessoas, para que elas se sintam geração após geração. Já podemos falar de duas, pelo menos, geração de três ou quatro que passaram aí pelo festival, né? Pelo Noia. Quatro acho que não, né? Quatro é muito. Mas pelo menos umas três gerações de realizadores que estiveram com a gente e que hoje são artistas e técnicos e trabalhadores da cultura, de uma forma. Como é que tu vê essa experiência? A gente já não está mais na universidade, como já estivemos, né? E continuarmos lidando com esse público e construindo esse espaço, que é um espaço de encontro, né, dos universitários e desses pares entre si, né? Como é que leitura tu faz dessa experiência? Virna, eu prefiro fazer para universitário. Prefiro fazer para jovens, para gente nova, iniciante da cultura. Porque eu também faço para né, grandes profissionais da cultura, da arte, artistas renomados. Mas eles são muito mais complicados. Porque né, eles já têm um. Sabe, não é, digamos, culpa do próprio artista, mas ele já vem numa plataforma, um artista de renome, que ele é muito assediado, ele é muito procurado, então ele não pode dar muita liberdade para todo mundo, ele fica muito fechado na cúpula dele, porque isso pode prejudicar o próprio artista grande. O universitário não, ele está descobrindo tudo, ele está aberto a tudo, ele está querendo né, apoiar, ele tem ideias novas, ele consegue nos transmitir a verdade do que ele quer apresentar, ele mostra a verdade na tela, na música dele, na fotografia. Isso é muito mais prazeroso de fazer.
né? Então, é um desafio porque eles também, ao seu lado, não têm uma experiência de mandar um arquivo na linguagem que a gente está precisando e a gente tem que transformar, e o editor fica com raiva. O fotógrafo mandou uma foto, mas ela não estava regulada de acordo com a impressão que a gente precisa. A banda, por sua vez, né, não consegue ir lá, atrasa muito na passagem de som ou não, atrapalha no show. Isso acontece, mas todos os shows também acontecem. Então, voltando a falar, eu prefiro ainda trabalhar com jovens, com os iniciantes, porque tenho uma vontade melhor de aprender. E aí, né, me dá mais vontade de participar. Isso porque, né, tem muito de professor dentro de mim. Então, eu gosto de estar junto ali com os alunos, com os jovens, curtindo, descobrindo, né, pensando. Me comporto como eles, nunca me comporto como o diretor do festival, né? Eu sou o motorista do festival, como você sabe, né? Quando eu trazia as pessoas para cá, eu sempre fui o motorista que foi pegar no aeroporto, levar para o hotel, explicava o que era Fortaleza, como é que era o evento. Depois que eles descobriam que eu era o diretor. Mas primeiro eles sabiam que eu era um cara que estava ali participando do movimento cultural, que é que eu chamo NOI, é um movimento cultural, e não um evento cultural, né? Um festival, é um festival, mas mais com caráter de movimento. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? É isso. Eu já trabalhei com alguns artistas que me exigiam muito e aí eu não gostava, né? Eu gosto de ser tratado de igual para igual, porque aí fica uma coisa mais gostosa de participar. Em defesa dos artistas, eu digo que eu gosto de trabalhar com eles em todos os momentos. Nos momentos que estão começando as suas jornadas, como no caso do Norte, né? Mas também em outros momentos, eu sei que você também, Paulo, apesar de você ter essa preferência de trabalhar com o público universitário, sei também que você tem experiências muito exitosas e prazerosas trabalhando com diversas gerações aí de artistas, de muitas e muitas linguagens. Mas, assim, pois é, concordo contigo que é uma experiência muito particular você trabalhar com os realizadores universitários nesse momento da vida deles, né? De inícios e descobertas, inseguranças e dúvidas. Eu também me sinto, assim, de um lado, contribuindo com essas pessoas, proporcionando para muitos deles a experiência de, pela primeira vez, e tantas vezes a gente ouviu isso, né? Exibir num cinema, um filme, numa sala de cinema, ou dar uma estrutura de som, e palco, e luz para uma banda que nunca teve uma estrutura daquele tamanho, com aquela qualidade. Então, isso me motiva também, me estimula muito. E queria te perguntar uma coisa que é uma pergunta que eu me faço sempre, eu já trouxe muito para as nossas reuniões e para os nossos debates, né? Como tu se sente, assim? Tu falou que é o cara que continua se sentindo jovem, continua sentindo que consegue dialogar muito bem com essas pessoas, com essa juventude. Eu já tenho algumas questões, assim, de reflexão mesmo, né? De como é que a gente atualiza, como é que a gente se atualiza e permanece nessa constante redescoberta da gente também, e também se colocar no lugar de quem não sabe tudo, de quem não aprendeu tudo, para que a gente permaneça ali, né, com um diálogo estreito com essas pessoas, mas eu faço muito uma autocrítica, assim, de já ser uma pessoa madura, né, à frente de um evento, apesar de que a gente tem pessoas jovens também que hoje estão na direção do evento, como a Monique, que eu também vou entrevistar aqui nas lives, como a Monique, acho que ela traz um pouco essa nossa relação, essa nossa proximidade mais direta, né, com a juventude, a Mariana também, que está com a gente há alguns anos, mas eu queria que tu finalizasse falando disso, assim, né? De como é que tu sente que tu se atualiza para permanecer dialogando mesmo com essas pessoas, né? E nesse lugar também de um aprendiz, né? De uma pessoa que está sempre aprendendo e se descobrindo como um produtor executivo. Queria que tu finalizasse falando um pouco para a gente sobre isso. Lina, eu vou falar aqui primeiro, né, como astrologicamente falando. Eu nasci no dia 19 de março, né? E então é um dia, eu sou de peixes, um signo de peixe. Então eu gosto muito de estar com jovens. Eu gosto muito de falar com idoso também, porque o idoso, né, é como se fosse um jovem com experiência, porque ele é mais sensível e tal. Mas o jovem principalmente, porque eu, né, mesmo já tendo 48 anos, eu gosto muito de estar com pessoas novas, porque vou trocando experiência, vou conhecendo coisas novas, mas também pesquiso muito na internet, fico muito ligado no que acontece de novo no Brasil, no exterior, em qualquer lugar. Fico vendo as possibilidades de melhoramento, de criação.
né, de atualização minha. Então, eu acho que é por causa desse meu jeito, né, de gostar sempre do que é novo, do que é atraído pelo novo, do que é criativo. Claro que a gente vê que nada é novo, tudo foi uma modificação do passado, mas eu gosto muito de ver as novas interpretações da vida, né, feita pelos jovens. Por isso que aqui no meu escritório sempre tem gente jovem trabalhando comigo, né, me mostrando o que é, me dando exemplos. Eu escuto muito bem eles, né, e fico descobrindo. E por essa minha, sei lá, até minha vontade de ser jovem sempre, eu fico, né, pensando que eu sou jovem e fico fazendo coisas de jovem, né? Pego onda, ando de skate, né? Vou para a praia, faço passeio demais com minha filha, que hoje em dia tem 16 anos e pega onda comigo também, a Yasmin. Então eu gosto de fazer essas coisas. E eu acho que é isso que vai me renovando e vai me colocando como uma pessoa que pode pegar e escrever projetos para jovens, né? A gente fez agora um seminário, que foi um seminário para poder fazer o plano de cultura da juventude de Fortaleza. Então, nesse plano foi também uma ideia para poder se aproximar mais desse público que a gente já trabalha, que são os jovens. Então, por isso que eu gosto tanto desse setor. Mas, claro, eu gosto muito de estar com minha mãe, que tem 90 anos, conversar com ela, bater papo, né? Mas pessoas da mesma idade que eu, às vezes eu fico meio constrangido. Eu sou mais do ou novo ou velho. E aí eu fico nesse meio tempo, mas consigo muito bem entender as pessoas, entender a carência de todo mundo. E eu vejo que todo mundo ainda é uma criança, independente se tem uma idade X ou Y, né? Porque todo mundo tem, sabe, aquele íntimo de uma criança que quer descobrir coisas novas, que quer realizar coisas novas, e é isso que me apaixona. São coisas novas. Por isso que eu estou na cultura até hoje, Vena, porque todo dia aqui me ligam pedindo alguma coisa diferente. Paulo, como é que eu resolvo isso? Paulo, como é que eu faço isso? Eu nem sei, às vezes, peraí, deixa eu só ver aqui na internet, né, como é que eu resolvo, e aí eu falo para a pessoa, porque hoje em dia na internet tem tudo. É claro que eu já tenho muito conhecimento na cabeça e respondo muito de cabeça tudo, mas tem coisas que eu não consigo, e todo dia é um desafio diferente. É o cara Uhum. chegar aqui para poder fazer um show lá em Jericoacoara de reggae. Eu, bora, legal, pá. É o cara querendo fazer um festival em Combuco, em Pipa, em Fernando de Noronha, né? O Noia, sabe? São projetos que a gente faz na Bahia que são totalmente diferentes, né? Então, tudo isso, o novo me atrai. E aí, se fosse a mesma coisa como eu trabalhava no Credicar, e todo dia eu ia para lá, engravatado, e pá, e ficava naquela cadeira com 3 computadores aqui na minha frente, e resolvendo muita coisa ao mesmo tempo, mas nunca era agraciado pelo o carinho da arte, dos artistas, que sempre estão nos apoiando, estão vamos lá, vamos criar isso aqui, vamos fazer isso diferente, e é isso que me atrai. Porque se fosse a mesma coisa todo dia, eu já tinha ido para outra lavagem de roupa, porque você me conhece, né? Eu vou para o que é desafiador. Se não for desafiador, para mim não vale a pena. Não estou aqui só para ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência de uma união de trabalhos que a gente realiza, né? Então é assim que eu penso e vou morrer pensando assim. Para mim, tanto faz ganhar muito ou pouco. Eu quero é estar fazendo coisas que eu gosto. E eu acho que a juventude é mais próxima a mim nesse sentido de querer fazer o que for possível para poder a coisa acontecer. Entendi, Paulinho. Legal. Gostei demais dessa conversa. Quero relembrar as pessoas, né? E também vai ficar salva a nossa live, de que esse circuito de live segue, a gente ainda vai conversar muito. São muitas visões, né, Paulinho? Não tem como o evento existir há 20 anos sem muitas e muitas narrativas, né? Cada um de nós tem o seu próprio nó dentro de si, né? E tem as suas memórias e o seu amor por esse evento. Quer dizer que te admiro, gosto de trabalhar contigo. Hoje em dia sei muito melhor lidar com os nossos conflitos, porque os conflitos também fazem parte de quaisquer grupos, né? Então temos os nossos, e hoje para mim é muito mais fácil conseguir lidar com os nossos, com as nossas diferenças. Mas gosto muito, e gosto muito da oportunidade de estar no NOI até hoje. Sigamos, né? Vida longa, esse projeto. Vamos envelhecer, será, Paulinho? Será que terá live dos 30 e dos 40 anos do festival e seremos nós ainda falando? Vamos ver, espero que sim. Obrigada. Quero que tu diga algumas palavras aí finais. Vina, né, só tenho a agradecer, né, agradecer por você ter entrado na minha vida e a gente compartilhar muitas coisas particulares, profissionais, artísticas, né, pessoais, para poder a gente pegar, conviver nesse mundo. A gente tem que, né, o pessoal, não, ninguém mistura nada.
eu acho que tudo é misturável, né? Tudo está participando da nossa vida aqui no planeta. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, porque eu me construí, né, no mercado cultural, dentro do Noia. O Noia é um case de sucesso, né? É um case que eu apresento a todo mundo aqui, ó. É real, foi feito para os jovens, foi criado, construído e até hoje acontece e não para de ser realizado. Então, é um exemplo que eu dou. Claro que eu utilizo o Noia como um setor de experimentação para os festivais, né, entre aspas, profissionais que me contratam, que aí a responsabilidade nos outros festivais é bem maior. No Noia a gente pode experimentar, a gente pode ir ali no Povo e gravar lá as bandas e a gente mesmo editar, inventar ali alguma coisa, né, fazer inteligência manual e virtual e, né, dentro do sistema para poder a gente angariar fundos, custos, né, likes, público. A gente pode fazer o que a gente quiser dentro do nós. Isso que é que me atrai mais ainda, porque aí eu tenho autonomia. Já esse ano vamos botar ali um videomap, vamos colocar uma banda X para tocar, vamos fazer ali uma oficina com um cara tal que é renomado, ou uma demanda do setor, né, artístico que está querendo, enfim. A gente pode testar qualquer coisa dentro do Noia. E o mais incrível é que dá certo, né? Que sempre dá certo porque a gente vai fazendo com paixão e tudo. Então, né, mais uma vez eu quero agradecer a vocês por ter me acolhido e até hoje a gente está junto compartilhando ideias. Valeu, Paulinho. Obrigadão, né, por ter aceitado. Tinha que ter você nessas 6 lives. Obrigada, Paulinho. Obrigada mesmo. Seguiremos juntos, né? Amanhã seguimos os trabalhos todos. Temos muitos outros projetos além do Noia. Então, amanhã a gente se fala. Valeu, Beijo, Virginia. querido. Obrigada, obrigada a todo mundo. Beijão. Tchau, Vou descobrir tchau. agora como é que eu deixo salvo aqui essa live, mas vai dar certo. Beijo, gente. Valeu, Tchau. Paulinho. Beijo.